Para fechar a conta, hoje você tem que trabalhar com gado que tem eficiência, um gado que seja bom de carcaça, que tenha um bom rendimento, que tenha um bom ganho. O Guzerá e o Nelore T não é um gado só para vender animais para quem cria puro, cria o pior, não. Muito pelo contrário. Todo o nosso trabalho é direcionado para produzir uma ferramenta para fazer cruzamento dirigido entre raças, onde você vai ter menos trabalho e menos custo e vai ter qualidade de carcaça e vai ter alto rendimento, você vai ter sustentabilidade. O Zebu mais com menos. Guzerá e Nelore IT. E aí, tudo bem? Tudo legal? Tudo jóia com você? Hoje um Farmcast, não um podcast. Por que um Farmcast? Estou na fazenda aqui na Perfeita União, em Pirajuí, Guzerá e Nelore IT, com os irmãos Toneto. Por isso o Farmcast, né? Bater um papo na fazenda. Portanto, se você ouvir aí sons de fazenda, trator trabalhando, pardal cantando, boi mugindo, fica tranquilo, porque o ambiente aqui realmente é o mundo pecuário, é o mundo da fazenda. Comigo, Tarcísio Toneto, também o Felipe Toneto, a família dos irmãos Toneto, que já há mais de 60 anos, Tarcísio, é isso? Tudo bem com você? Tudo jóia? Tudo São 60 anos de seleção? 57. 57 anos de seleção. Bom, minha idade, né? 1967, né? É isso? Ah, isso mesmo. Tá certo. Ô, Felipe, tudo bem? Tudo jóia com você? Tudo certo, Éder, graças a Deus. Tudo tranquilo. Maravilha. Bom, falar sobre pecuária é muito importante nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Onde os desafios são muito grandes para os produtores, né? É claro que quem vive somente da pecuária tem que ter mais determinação, tem que ter mais controle do que faz. É diferente de alguém que tem a fazenda como um segundo negócio. No caso de vocês, não. Vocês vivem exclusivamente da fazenda. Isso, na verdade, nós estamos hoje na terceira geração. A segunda e a terceira geração vive exclusivamente de fazenda. Começou com meu pai Aldo Toneto e Ângelo Frederico Toneto, e eles tinham a atividade deles principal, era a construção. Hoje nós fomos criados no meio, vamos falar assim, da pecuária, do gado, e nós vivemos hoje também da agropecuária. Então, a segunda e a terceira geração, o desafio também foi maior. E por isso que a gente sempre buscou fazer um gado funcional. Eles, naquela época, gostavam já de medir, e essa genética de medir, passou para filhos e passou para netos. E hoje a gente acha que medir, ter boa gestão, que nem você falou, é uma forma de você permanecer na pecuária ou não. Então nós temos que buscar alternativas, subprodutos, investir em genética, diminuir gargalos da pecuária, que nem a gente estava conversando esses dias, a questão da mortalidade. No Brasil a média é muito alta. Há uns anos aí, não acompanho mais com tanta frequência aí, mas a mortalidade passava de 10% aqui no Brasil, de bezerros de 0 a 30 dias. Então, temos que diminuir muito isso e ter uma taxa de desfrute maior aqui no Brasil, né? Isso fala em globo geral. Nós também aqui batalhamos bastante para cada vez diminuir mais esses gargalos, na verdade, e, consequentemente, aproveitar mais o que a gente produz, isso diminuindo o custo, né? Só completando o que o Felipe falou, a mortalidade, que ele falou, já chegou a mais de 10, hoje falou que está em torno de 8,9. A média nossa aqui nos últimos 3 anos é em torno de 1,5. E o Felipe quer baixar ainda. E teve anos que foi... teve anos, isso em vacas, né? Não no projeto Precocinhas. Mas teve ano aqui que foi abaixo de 1%. 1%. Então você vê hoje, esse é um grande gargalo da pecuária. E outro maior problema que a gente tem hoje é suplementação de gado, né? Você ter Você, a partir da hora que você começa a intensificar que hoje o mercado, te leva a isso, porque se você tiver uma ocupação pequena da sua propriedade, o lucro é muito baixo, você tem que aumentar o número de animais por hectare, e a partir daí você vai ter que melhorar pasto, você vai ter que suplementar. E você tem que hoje, para fechar a conta, hoje você tem que trabalhar com gado que tem eficiência, um gado que seja bom de carcaça, que tenha um bom rendimento, que tenha um bom ganho. E nós sempre se preocupamos com isso, desde lá de trás. Então hoje, por isso que a gente tem hoje uma ferramenta
que ela sempre foi trabalhada para produzir animais que vão entrar em sistemas de produção de carne em cruzamentos dirigidos entre raças. Então hoje o Guzerá e o Nelore T não é um gado só para vender animais para quem cria puro, cria o pior, não, muito pelo contrário. Os animais, todo o nosso trabalho é direcionado para produzir uma ferramenta para fazer cruzamento dirigido entre raças, onde você vai ter menos trabalho e menos custo e vai ter qualidade de carcaça e vai ter alto rendimento, você vai ter sustentabilidade. Na vivência que vocês têm aí de 57 anos de seleção genética, de criação de animais, não seleção genética, mas de criar animais para dar lucro efetivamente para o pecuarista, numa visão realista da situação do pecuarista brasileiro hoje, as dificuldades para quem depende 100% da atividade, ou seja, o modelo que hoje você julga ser de risco é esse modelo que o pecuarista ele não tem a fazenda no controle da mão dele, em especial quando ele não produz alimento. Seria esse o grande risco hoje da pecuária? Sim, hoje é bem complexo o sistema hoje para fechar a conta e para ser lucrativo. Pode ser altamente lucrativo em alguns casos. Nós não temos, vamos falar, hoje o pecuarista, ele não adianta ser só pecuarista, ele vai ter que ser um pouco agricultor, né? Hoje, para você fazer suplementação, você tem que começar a produzir os alimentos dentro da sua propriedade. E uma vez que você parte para fazer agricultura junto com a pecuária, cada dia você está melhorando mais a sua propriedade, você está melhorando a terra. E de forma nenhuma pode acontecer o contrário, porque cada vez você vai ter uma rentabilidade menor. Dessa forma, vai ter rentabilidade maior. A gente fala isso com toda a humildade do mundo, mas com propriedade, porque a gente já faz isso há muito tempo. Nós estamos numa propriedade aqui... Já tem experiência, né? Nós temos uma propriedade de 310 hectares e aqui chega a ter 1.200, 1.400 cabeças. Só que assim, também nós só suplementamos aqueles animais que vão ser vendidos. Então tem toda uma estratégia para fazer. Agora, se você não produzir comida dentro da sua propriedade hoje, praticamente fica impossível isso. E outra coisa, nesse trabalho que a gente fez de eficiência alimentar, nós temos animais, indivíduos, que eles dão muito lucro e outros dão pouco lucro, outros dão até prejuízo. Nesses 12 anos de eficiência alimentar, que nós conseguimos diminuir 20% o consumo dos animais, a nível de indivíduo, tem animais hoje que não dá prejuízo de jeito nenhum. Só que tem outros que não dão quase nada de lucro e tem outros que tiram o lucro daquele. Foi exatamente isso que nós fizemos. Até chamamos a atenção do mercado com o boi ladrão. Nós multiplicamos aqueles animais que dão bastante lucro, que animais que têm mais eficiência alimentar. Então hoje, você tem numa pecuária, você tem numa boa gestão, tentando modalidade para diminuir risco, você produzindo comida dentro da propriedade hoje e você tendo uma genética de animais eficientes, animais rústicos, animais que são bons ganhadores, que tenham cobertura de gordura e alto rendimento de carcaça, a conta fecha assim. Só que nós trabalhamos hoje intensamente para a gente fornecer essa ferramenta para você produzir esses animais. E não, nós estamos falando mais em casos de machos, de engorda de machos, recria de machos. Mas nas fêmeas a mesma coisa. Esse projeto Supermães é justamente também para a gente ter reprodutores que vão produzir fêmeas altamente eficientes, que tenham eficiência alimentar, que tenham capacidade de desmamar mais de 50% do seu peso vivo em bezerro, fêmeas mansas, fêmeas que parem um bezerro todo ano. Então, assim, a gente procurou, nesses 57 anos de seleção, fazer animais extremamente eficientes, mas animais que podem ser usados em qualquer região do Brasil, porque tem rusticidade. Se tiver uma condição melhor, eles vão ser mais produtivos ainda. Se você tiver uma condição inferior, eles têm rusticidade também para produzir bem nesses lugares. E só complementando, tio, muita gente fala assim, vocês não aumentam o volume do gado? Sempre está ali na mesma quantidade? É muito difícil você aumentar o volume com essa seleção que a gente faz da fêmea. Porque cada dia você está tendo que prová-la cada vez mais. E aí fica complicado você pegar e falar, não, agora vamos dar uma chance para essa daqui ou para aquela ali. Então tem que manter a linha, tem que ir, e aí fica complicado aumentar muito o volume. Então a gente prefere manter a qualidade muito elevada e manter o volume totalmente equilibrado, tanto que o nosso descarte de touro aqui é bem baixo.
A gente chega a produzir aí menos de descarte, menos de 20% de descarte de touro. É porque vocês são sistemáticos na seleção dos animais, né? O que levou vocês a ter um descarte baixo é serem altamente criteriosos na seleção, né? Na minha opinião, eu prefiro ter uma qualidade muito elevada, pode ser com volume um pouco menor, do que um volume muito grande e uma qualidade razoável. Fala, Francisco. Só completando, o descarte de touros nosso hoje é baixo, porque o descarte de fêmeas é muito alto. Então, por isso que a gente não consegue aumentar muito o volume. Agora, não adianta nada aumentar o volume e você colocar no mercado aqueles animais que não são melhoradores para tudo aquilo que a gente está implantando no projeto. Por exemplo, quando nós começamos a fazer também o projeto de Supermãe, uma matriz que não deixa eles fazerem os primeiros cuidados no bezerro, descer do cavalo e não investe no cavalo, não investe na pessoa, ela é descartada. Quando nós começamos a fazer o projeto do Superman, colocar também que uma vaca tem que desmamar mais de 50% do peso vivo em bezerro, nós também descartamos aquelas que não. Então, na verdade, hoje, o aumento de volume de touro para nós é muito complicado, porque nós não admitimos vender um animal inferior para tudo aquilo que a gente mede, aquilo que a gente faz. Então, desculpa, tio, só falando de nós descarte, em vez de você descartar pelas vacas vazias, que seria aí um descarte de 10% a 15%, né? Que são as vacas que não emprenham, o descarte acaba sendo mais alto porque tem, entre essas outras características, tem as vacas que vão ter o teto pior, vão ser descartadas, são as vacas que vão investir, vão ser descartadas, as vacas que não desmamam com a relação bezerro e vaca boa vão ser descartadas. Então, por isso que o descarte de fêmea, ele tem vezes que chega até 30%. Então, aí você repor esses 30% fica complicado. Então, você sempre fica ali naquele padrão, mas um padrão totalmente elevado. E como as provas de eficiência alimentar também, o gado é sempre recriado da mesma forma, entram com a mesma idade nas provas de eficiência alimentar. Então, hoje, nós avaliamos os animais no grupo todo. Então, hoje, são quase já 2.000 animais avaliados. E esse projeto de seleção deu muito certo, porque essas características que a gente mede passa de pai para filho. Então, hoje, um touro, para ser vendido como melhorador, ele tem que ser regular, superior e elite para todas as características dentro daqueles 2.000 animais que já foram avaliados. E o trabalho está dando certo. Tanto é que, no começo, tinham uma porcentagem grande de animais que davam prejuízo na arroba produzida, porque comiam muito. E, na verdade, às vezes, produziam a mesma coisa que o outro que comia menos. Então, com esse projeto, com esse melhoramento, o descarte hoje ficou mais baixo, porque a gente só vende animais que não são inferiores em nenhuma característica. E essas novas gerações, depois de 12 anos, que tem essa avaliação já conjunta, os animais geralmente já são superiores. Hoje é raro um animal que dá prejuízo por arroba produzida. Naquela época tinha vários. Agora, existem animais, quando você começa a medir, você vai ver que existem animais que desafiam a ciência. Por exemplo, um animal que tenha muita gordura, certo? Geralmente ele não tem boa eficiência alimentar. Só que você medindo, você vai ver que tem animais que comem menos e tem bastante produção de gordura, bastante ganho de peso e ainda a área de olho de lombo boa. São características que elas não andam junto, mas tem animais que têm isso. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que multiplicar esses animais que são diferentes, que a gente não sabe direito ainda por quê, mas eles são muito mais eficientes para produzir o que a gente quer do que os outros são. É isso que a gente vem buscando. Então nós temos que aumentar o desfrute, sim. E outra coisa também, nós fazemos o projeto IT Quality. Nosso gado não come, o gado que passa pelo projeto IT Quality e passa pelo projeto de eficiência alimentar, não é alimentado numa dieta rica em nutrientes, alimentos nobres. Nós não damos soja aqui para gado, farelo de soja para gado, e raramente nós damos milho moído. E esses animais hoje têm rusticidade, têm eficiência alimentar para produzir, por exemplo, absorver uma dieta que tem 72% de fibra, no caso vegetal, né, que é silagem de milheto. 70%. E DDG, que é um subproduto da indústria, e produz uma carne extremamente macia e de qualidade.
Então é isso que a gente tem que buscar. O Brasil tem condições diferentes, nós temos que produzir também, buscar animais que são diferentes nessas condições. É isso que a gente vem tentando fazer. A gente pode, falando da sua pergunta, a gente pode não, a gente deve melhorar a taxa de desfrute e a gente, pelo sistema do Brasil, pela oferta de subprodutos que a gente tem da indústria, a gente pode conseguir fazer isso a baixo custo. Não vou dizer que é copiar o nosso sistema, mas aqui dá certo. Como você disse aí, muitos anos lutando e apanhando de vez em quando para aprender. No nosso caso, nós pegamos o pasto que está com menos qualidade de forragem, reformamos, gradeamos ele, plantamos milheto, que no nosso sistema aqui dá muito certo, no nosso solo, no nosso clima, dá muito certo. Você joga todo tipo de adubo aí necessário para essa planta crescer. Você consegue cortar, tem pasto aqui que a gente chega a cortar até 3 vezes. E aí você planta o capim em seguida, para você já ter um pasto já reformado. Então o que acontece? Você já jogou adubo, guardou silagem, guardou volumoso para seca ou para alguma outra eventualidade, um confinamento, alguma coisa que você queira fazer na sua propriedade. E ainda conseguiu reformar o pasto só jogando adubo do milheto. Então você integra as duas coisas muito bem. Então acho que é isso que o pecuarista precisa fazer, que aí ele vai conseguir baratear esse custo de produção dele. Eu tenho notado que algumas palavras hoje são chaves da pecuária. Uma delas é eficiência e a outra delas é alternativa para a produção, né? A gente até hoje bateu um papo com um cliente de vocês, né, parceiro de vocês, né, o João, que é aqui de Matão, né? O João, que é um criador, e ele falava que ele faz o tricross ali, cruzamento industrial. Cruzamento é uma alternativa para que o produtor tenha mais rentabilidade produzindo carne? O mundo inteiro hoje abate animais frutos de cruzamento dirigido entre raças. O mundo inteiro. O Brasil é uma exceção hoje. Mais de 80%, não sei se é mais de 85% ou 80% hoje dos animais são animais praticamente sem cruzamento, que é o Nelore. Isso é lógico que não é à toa. O Nelore é a raça do Brasil hoje. É a raça que mais se adaptou, é a raça mais que teve foco para produzir carne. Agora, não é por causa disso que nós vamos dispensar o cruzamento. Heterose, quando você cruza duas raças diferentes, existe heterose. A média de um animal de cruzamento ela é maior do que a média do pai e da mãe. Então é óbvio que isso não tem custo. Aí está outra alternativa para a sustentabilidade. Mas por isso que a gente se preocupa tanto em produzir uma ferramenta que possa produzir heterose, mas ao mesmo tempo que é uma raça que vai aumentar a rusticidade de todo o processo de produção. Eu acho que é por isso que a gente está há tanto tempo no mercado e é por isso que a gente hoje, cada vez, mesmo em época de crise, a gente está presente, continuando investindo, as pessoas continuando procurando nossa genética. Eu acho que é justamente porque com a ferramenta Guzerá IT, no caso, não falando do Nelore IT, mas com a ferramenta Guzerá IT, esse reprodutor ele entra em qualquer sistema de produção de carne, provocando heterose com aumento de rusticidade e agora também com aumento da eficiência alimentar, que fecha todo o sistema para ter lucratividade. Outra palavra que eu vi muito de vocês aqui ainda nessa questão de alternativa, esses dias, é facilidade em produzir, né? O que vocês têm como experiência na seleção que vocês fazem que pode ser uma facilidade em produzir? Facilidade em produzir já começa com um gado manso, certo? Facilidade em produzir começa com o bezerro nascendo pequeno. Facilidade em produzir começa em você ter condição de fazer os primeiros cuidados desse bezerro e a vaca deixar você fazer de forma segura. Para a pessoa que está fazendo e para o próprio bezerro. Facilidade em produzir é tendo um gado rústico, que vai aguentar uma geada, com um pasto queimado, vai se alimentar, vai aguentar às vezes uma seca mais prolongada. E facilidade em produzir é você ter uma mercadoria que o mercado valorize isso. Então, facilidade em produzir aí engloba muita coisa, mas é a mesma coisa. A facilidade em produzir, vamos pegar a agricultura.
você precisa ter, para o bom começo, você precisa ter uma semente boa, uma semente própria para a sua terra. Então, a gente tem que passar isso para a pecuária. A facilidade em produzir é começar comprando uma genética que vai dar certo para as suas condições. Tudo tem que ir através da vocação. É a mesma coisa, se você tem uma região de calor, você tem uma região que tem seca prolongada, você precisa de gado rústico. Se você não trabalhar com gado rústico, você não vai ter sucesso. Então, acho que facilidade em produzir mais ou menos é isso, não é, Felipe? Eu vou completar com um vídeo que você mandou esses dias pra gente, dos Campanelli. Eu acho que facilidade em produzir também é você ter sinergismo com o que você vai fazer dentro da propriedade. No nosso caso, atividade agropecuária, você pode ter sinergismo em várias coisas. Então, tudo que meu tio falou, facilidade de produzir, um animal manso e tudo mais, e a outra facilidade de produzir é você agregar tudo que o boi vai produzir pra gente, esterco, essa reforma de pasto, e você investir na sua área, porque nada você consegue produzir se você não tem um terreno que você não consegue tirar um fruto dele. Não adianta você amacetar pasto, não jogar adubo e deixar que tudo se resolva com o tempo. Então, isso também eu concordo que a gente consegue, tendo um sinergismo bom nas duas coisas, sempre adubando, sempre mantendo o gado lucrativo, tudo dá certo, não tem como dar errado. A Fazenda Perfeita União ela é um pouquinho diferente em alguns aspectos. Primeira coisa, que a pessoa que chega aqui, ela tem acesso a tudo aquilo que a gente faz. E outra, quando a gente fala também tudo aquilo que a gente faz, a gente tem procura mostrar os pontos positivos e os negativos. Tudo que você produz, uma coisa tem que ajudar a outra, é o que a gente procura. E o gado é assim também, não adianta você selecionar uma característica só. Tudo tem que ter sinergia, você tem que fazer um gado equilibrado. E o bacana da Fazenda Perfeita União, mesmo voltando a falar do gado, que tudo que a gente faz, a gente mostra e a gente certifica. E isso daí, quando você vai adquirir um animal, tudo isso vem no catálogo do animal. Não tem nenhuma informação que você não acaba sabendo se ela é... Nós não colocamos só o que é bom e o que é ótimo. Nós colocamos o que o animal Se ele é médio para uma característica, às vezes ele pode ser muito bom para outras características, mas está tudo lá. Quando você compra um animal que você tem condição de escolher o animal melhor para aquela atividade que você vai fazer. E outra coisa bacana, Éder, que também que é importante a gente falar, até agora a gente não falou. Parcerias. Aqui, fazer um gado puro, sem parcerias, é praticamente impossível. E nós temos uma parceria muito boa com o pessoal da Bahia, com o pessoal da região, com Sergipe, Bahia. E isso ajuda muito o nosso trabalho, porque lá também nós temos uma condição, uma condição extrema, muitas vezes, de produção. Aí a gente vê também como o nosso gado está em rusticidade, como ele está produzindo lá, que é uma preocupação grande nossa. E outra coisa também, uma coisa que ficou muito importante para o Guzeraité, é que nós não saímos medindo à toa. A gente procurou medir naquelas coisas que a gente achava que eram gargalos da pecuária, gargalos da atividade econômica. E nós tivemos uma grande chance de fazer parceria com instituições fortes, e instituições que tinham uma preocupação muito grande, não só dentro do laboratório ou só do escritório para dentro, mas da porteira para dentro. E tanto é que essa certificação que nós conseguimos aí com a Universidade da Califórnia acabou mudando todo a nossa imagem. É possível ter lucro com a pecuária? Sim, tem animais extremamente lucrativos e tem animais extremamente complicados para a lucratividade. Essa preocupação é tão grande dentro do Guzeraité que há uns 9 anos atrás, se eu não me engano, o Felipe me corrige se eu estiver errado, a preocupação é tão grande com isso que nós pedimos para o Roberto Sainz e para toda a equipe da Aval fazer um índice econômico. Porque a eficiência alimentar, ela é de extrema importância. Mesmo você já disse aí que 70% do custo em média é o que ele come, é o que o animal come. Então não existe uma característica mais importante para a rentabilidade quando você vai engordar um macho do que essa. Só que é uma característica que tem que ser trabalhada de forma complementar. É uma ferramenta complementar de seleção.
E para o pecuarista entender bem todo esse conceito e entender o nosso foco hoje de produção, nós criamos um índice econômico chamado margem arroba. Esse índice margem arroba já te dá o que cada animal dá de lucro por arroba produzida quando ele é desafiado na eficiência alimentar, que são 70 dias aí que ele vai mostrar o que ele pode produzir e o quanto ele vai comer. Então, esse índice também é de extrema importância, uma vez que essas características que compõem esse índice econômico passam de pai para filho, são de média boa herdabilidade. Você quer ganhar dinheiro com pecuária, quer fazer bezerros que dão lucro, você vem aqui e procura o animal que tem a margem arroba maior. Agora fala assim, mas passa de pai para filho? Passa de pai para filho. E isso está sendo demonstrado com toda a certificação das características desses 12 últimos anos. Por isso que tem lá, nós chamamos a atenção do mercado com o boi ladrão. Boi ladrão aqui, ele vai para o frigorífico, ele não é vendido de reprodutor de jeito nenhum. É aquele boi que não dá lucro, ou dá pouco lucro. É o boi ladrão. Esse boi, para quem quer ganhar dinheiro, não serve. É um desastre. E isso tem dentro de qualquer raça, dentro de qualquer rebanho vai ter. Agora, o único jeito de a gente melhorar isso e não vender esses animais para o cliente é medindo. Lembrando que eu falei que é uma característica de extrema importância para dar lucro, mas a fertilidade é a característica principal e depois vem todas as outras atrás. Um animal, por isso que a gente fala que o animal tem que ser equilibrado. E hoje, você se adquirir um reprodutor Guzeraité, você vai saber se ele é equilibrado ou não, porque tem todas as características lá. Vai ter as características, vai ter avaliação de rebanho da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores e vai ter avaliação completa de intra-rebanho, que vai falar quanto ele comeu para produzir 1 quilo de carcaça, vai falar se ele é manso, se ele não é manso, vai falar se ele é bom para rendimento de carcaça, se ele é bom para cobertura de gordura, e lembrando que também não adianta medir nada se as características não tiverem qualidade. Por isso que aqui todos os animais passam pelo mesmo manejo, todos têm a mesma condição. Uma vez que você dá a mesma condição para todo mundo, você dá para saber quem é bom e quem é ruim. Se você não fizer isso direito, todo o trabalho está perdido. E a gente procura melhorar sempre essa avaliação. E que você falou aqui, tem alguns lemas que a gente usa, né? Que você falou, um dos lemas nossos é melhorar sempre. E outro é produzir o zebu mais com menos. A gente hoje não fala mais o Guzeraité mais com menos, não, zebu. Porque a gente está selecionando o Nelore também e nós estamos utilizando toda essa experiência que a gente teve, que a gente tem nesses longos anos e toda a estrutura que a gente tem aqui para medir. A raça Nelore, ela mede muita coisa. Isso é muito bom. Mas nós hoje temos condição de medir aqui o Guzerá e o Nelore, muita coisa no mesmo local. Uma coisa que a gente acha muito importante. E nós já criamos o Nelore lá atrás, nós nunca deixamos de usar o Nelore, que é a raça mãe do Brasil. Nós somos o maior produtor de carne do mundo hoje, nós devemos muito isso ao Nelore, mas nós também temos uma ferramenta aqui que pode potencializar isso e pode abaixar o custo para a gente hoje ser os maiores produtores do mundo de carne, ser produtores que vão ter boa lucratividade e vão ter qualidade na carne de uma forma mais natural. E complementando, fica difícil um grande confinador medir todos os bois que ele vai fechar, o que cada um está consumindo. É um negócio muito complicado, ele vai comprar de vários lugares. Então, através dessa ferramenta, que já vai vir pronta para ele, com todas essas características, ele consegue fazer essa produção na casa dele. E com uma ferramenta muito fácil de trabalhar, que é o touro. Você pegar um touro rústico, zebu, colocar em qualquer condição aí do Brasil, e você vai ter bezerros com toda essa carga genética e ele vai ter lucratividade. E, Éder, uma coisa muito importante, a gente falou bastante em macho, né? Mas tudo começa também por uma fêmea, né? Você pode ter um macho bom, comprar sêmen do macho bom, mas você precisa de uma quantidade muito maior de fêmeas. E esse projeto que a gente faz aí do Supermãe também é para poder ter uma genética que pode ser oferecida para o mercado para você produzir bezerros de alta qualidade a um custo menor. Hoje nós trabalhamos para uma matriz produzir mais do que 50% do seu peso vivo.
uma matriz que tenha capacidade de converter melhor os alimentos através do trabalho da eficiência alimentar, uma matriz que vai dar mais leite para o bezerro e que ela seja mais rústica do que a média até da Nelore e da Guzerá, que são as duas raças, na minha opinião, muito rústicas que a gente tem para trabalhar. No projeto Superman, aí você compra touros que tem essas características e a gente consegue desmamar bezerros com mais de 50% do peso vivo, sem cripe, só com um suplemento bom e com uma pastagem boa. E, então também tem essa possibilidade. Tudo começa pela mãe. E o Guzerá IT se preocupa demais com isso, em ter touros que vão produzir matrizes mansas, altamente produtivas, que podem parir bem cedo através do projeto Precocinhas, que a gente desafia todas as mães dos touros. Então a gente procura fazer aí um pacote aí para produzir não só boi bom de engorda, mas também fêmea boa, que também vai ser altamente eficiente e vai dar lucro. E complementando, nós vamos conseguir aí no futuro, próximo, espero, medir todas essas fêmeas. Nós estamos com um projeto de T-Quality agora e selecionando a raça Nelore também ficou mais fácil. Nós vamos ter a fêmea Nelore, colocado com o Nelore, vamos saber a produção de cada um dentro do nosso sistema, né? Se fique bem claro. Nós vamos saber a produção da Guzonel e vamos saber a produção da F1 Angus com o zebu em cima. Então, é um projeto ainda novo, tem bastante coisa para acontecer, mas a partir do momento que a gente tiver um N maior, nós vamos ter a condição certinha de indicar com a nossa genética qual fêmea cruzada, qual fêmea vai ser mais produtiva, qual fêmea vai emprenhar mais, quanto que vai emprenhar mais e quanto que vai desmamar de quilo de bezerro a mais. Então é um projeto, eu acho que tem tudo para dar certo. E assim, complementando, o T-Quality, a principal função, a função inicial dele era medir a qualidade da carne. Qual que é a qualidade da carne, qual a maciez da carne de um animal Nelore, de um animal Guzerá puro e de um animal Guzonel e de um animal também F1. E junto com isso, fornecer dados para fazer avaliação genética de maciez de carne. Uma vez que a gente acredita que logo no mercado não tem como você adquirir um reprodutor que não melhore a carne dos animais que você vai produzir. E o projeto T-Quality, ele vai medir o que um animal hoje, Guzonel, produz a mais de gordura, o que um animal Guzonel também macho produz a mais de peso, o que o animal Guzonel dá a mais de rendimento, tudo isso de forma técnica científica. Nós vamos ter condição de saber o que é heterose entre um animal Guzerá, acasalado com Guzerá, Nelore com Guzerá, vai produzir. Então, um projeto muito bacana, que nem o Felipe falou, que vai fornecer dados para várias finalidades. E outra coisa, o importante é que são dados que vão ser certificados. Então, assim, a gente está sempre de olho, pensando, estamos com um olho no dia de hoje e um olho no futuro. E isso daí eu acho que faz a diferença hoje também do trabalho dos irmãos Toneto. E também do slogan aí, o zebu mais com menos. Bom, para a gente encerrar o bate-papo aqui, eu acho que antes de falar do leilão, agora do mês de setembro, tem uma pergunta que ela é fundamental não só para vocês, mas para quem está na pecuária, né? A gente está vivendo um momento de grandes mudanças significativas no mundo, não só no Brasil, mas diante dessas mudanças políticas, econômicas, científicas, tecnológicas, como o produtor terá que se adaptar a esse novo mundo? Gestão, procurar ferramentas para segurança, não só monetária, travando preço, fazendo seguro de preço, mas também fazendo segurança alimentar, produzir comida para reserva em épocas de seca, gestão nem se fala, nós temos que hoje fazer cálculo de tudo, acompanhar tudo e fazer que nem a agricultura faz hoje, fazer uma pecuária de precisão. E tudo começa com uma semente boa, uma semente certificada. Hoje é muito mais fácil você adquirir, você produzir uma semente certificada, porque quem está por trás disso, no caso da soja, do milho, são multinacionais.
elas conseguem investir milhões para poder chegar a uma semente mais produtiva, mais rústica. No nosso caso, nós temos que ter assim, muita visão, muita criatividade e parceria, parceria, parceria. Porque nós temos que investir e ao mesmo tempo não podemos errar. A gente que produz hoje genética, nós temos que ter parcerias com grandes instituições, temos que sempre também tentar olhar o futuro. E é isso que o Guzerá hoje IT procura fazer, né? E esse slogan aí, o Zebu mais com menos, a gente leva bem a sério. E hoje, produzir assim uma carne de extrema qualidade e não se preocupar com aquilo que sobrou, hoje é um grande erro. A gente hoje tem que ter qualidade, mas a gente tem que sempre focar naquilo que sobra, né? Que hoje é o que vai levar você para frente. Lembrando do leilão que acontece agora no mês de setembro, dia 3 de setembro, isso, só a Guzerá? Só todos Guzerá? Tem Nelore também. Tem fêmeas, né? Tem fêmeas, Guzerá? Todos Guzerá, Nelore um número menor, mas Nelore também. E fêmeas, que elas são fêmeas precoces, elas emprenharam de 12 a 16 meses. Já tem um bezerro produzido e estão prenhas de novo e vão parir a segunda cria. Então, nós estamos disponibilizando para o mercado essas fêmeas que atrasam um pouco na estação para emprenhar. Nós estamos alongando um pouco a estação delas, emprenhando e disponibilizando isso aí para o mercado. Felipe, vai ser dia 3, domingo, 13 horas, é isso? Dia 3 de setembro, num domingo, às 13 horas de Brasília. Transmissão pelo Lance Rural. Né? Bom, mais informações, quem quiser, o site da Prefeitura União, guzerait.com.br e também nas mídias sociais. Fala, Tarcísio. 100% dos machos com avaliação de composição corporal, 100% dos animais com avaliação para temperamento. E outra coisa, o mais importante de tudo, vou repetir, avaliação com tudo especificada no catálogo. 100% de transparência, tudo que a gente medir está disponibilizado lá nos catálogos. E uma inovação também dentro da raça Guzerá. Primeira vez, venda de precocinhas que também já estão prenha pela segunda vez. Isso no Guzerá também, isso aí nós inovamos também. Vai ser animais assim, fertilidade, uma das características ou a mais importante. Olha, levamos a sério. Estamos disponibilizando animais que emprenharam até os 16 meses e já na reconcepção, né, Felipe? Prenhas também. Gente, obrigado a vocês pelo bate-papo aí. A gente vai, claro, trazer mais informações dentro dessas mídias sociais do Guzerá IT. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. A gente também aproveita esse material para ir para o canal AZ, né, que é o meu canal lá no YouTube, canal que traz o agro de A a Z. Hoje, o AZ é o G de Guzerá, o N de Nelore e o I de Irmãos Tonetos. Ô Éder, nós falamos muito em parceria, mas nós temos uma coisa muito importante, fazer parceria para divulgar aquilo que a gente faz. E as parcerias do Guzerá IT, da família Toneto, do Guzerá e Nelore IT, é gozado que sempre são parcerias assim, muito assertivas e que duram muito tempo. E você está aqui, o representante hoje de um repórter que a gente já tem uma amizade, a gente trabalha junto há muito tempo e a gente se identifica muito bem. Então eu queria fazer aqui também um agradecimento em nome de toda a equipe, de toda a família hoje dos Irmãos Toneto, a você também. Muito obrigado.